Olá, eu sou Geiele Laís. Faço parte do movimento dos pequenos agricultores, o MPA. E hoje o 321 REC é especial. Vamos ouvir a história do Sebastião Pinheiro, uma referência na América Latina quando o assunto é agroecologia. Sebastião é paulista, engenheiro agrônomo, formado em 1973 pela Universidade Nacional de La Plata, na Argentina. Conhecedor do campo brasileiro, ele esteve em Rondônia nesse mês de junho, onde ministrou um curso muito especial, Biopoder Camponês. A proposta do curso foi a de permitir que as camponesas e camponeses mantenham uma produção de alimentos de alta qualidade sem depender de insumos externos, caros e altamente prejudiciais ao meio ambiente e à saúde. A pedido do grupo REC, eu conversei um pouco com ele sobre agroecologia e o poder da conexão das pessoas com a terra. Vamos ouvir? Meu nome é Sebastião Reginaldo da Silva Pinheiro, me conhece como Sebastião Pinheiro, mais comum como Tião. A agroecologia entra na vida de um estudante de agricultura de muitas formas. Na minha vida entrou quando, em 1964, fui para um colégio de agricultura e ali encontrei, nesse colégio de agricultura, um livro bastante interessante de uma escritora americana. Ele estava traduzido para o português. Ela se chama Raquel Carson. Publicou o livro Primavera Silenciosa. Eu li esse livro, estava na biblioteca, ainda no pacote de presente que a editora Melhoramentos deu para a escola. Ele me impactou muito. Depois, na faculdade, eu comecei a perceber valores sobre a questão ambiental. Daí por diante, vi a agressão que os camponeses do mundo recebem dessa fase do modernismo chamada fase industrial e vi que os agricultores eram expostos a venenos agrícolas como vítimas deles, e aqui nesse país eles se chamavam defensivos agrícolas. Defensivo é uma palavra militar que não tem nenhum parecido em todo o planeta. E o único país que usa essa excrescência desse neologismo é o Brasil. Então, esse defensivo agrícola, na verdade, é um gás de guerra transformado. E aí, imediatamente começamos a lutar contra os venenos, porque havia uma epidemia de intoxicações e mortes no Brasil pelos defensivos agrícolas. Isso continua até hoje, é uma questão ideológica. Nós começamos a lutar e estamos lutando até hoje. E a melhor maneira de lutar contra o defensivo não é falar mal dele ou abominá-los ou de querer destruí-los. A melhor forma é se ensinar uma agricultura onde não se usa venenos e ela é superior. O que é agroecologia para o senhor? Agroecologia é uma palavra, é um neologismo que mostra uma agricultura, e essa agricultura se preocupa com padrões de meio ambiente, com qualidade de vida, com harmonia e equilíbrio. Isso é agroecologia. A palavra anterior era a palavra agricultura. Agricultura é um substantivo feminino fantástico, belíssimo, porque engloba a tudo referente à área rural, mais a palavra cultura, que é uma palavra fantástica também, e por isso agricultura, para mim, é uma palavra tão bonita que não deveria ser trocada. Mas nós estamos em uma verdadeira guerra santa, uma jihad. Uma guerra santa contra pessoas que alienam, pessoas que criminalizam, pessoas que culpam os camponeses pelos problemas. Então, a agricultura, hoje, ela se chama agroecologia, até nós alcançarmos, de novo, o nosso território, a nossa liberdade, a nossa autonomia e a nossa cultura de fazer uma agricultura plena de valores. Hoje, nessa sociedade que aí está, os valores foram trocados por preços. E somente numa sociedade sem identidade cultural se trocam valores por preço. Por isso nós hoje fazemos agroecologia indígena camponesa.
essa é a nossa realidade e assim nós procuramos estar junto aos camponeses, sejam eles quilombolas, sejam eles indígenas, sejam eles populações tradicionais ribeirinhas, fazendo a agroecologia até que um dia nós possamos dizer de novo, agricultura. Uma mensagem aos que não compreendem o poder da conexão do homem, mulher, crianças e todos os seres vivos com a Terra. Nesse planeta existe vida há 3,8 bilhões de anos. Nesses 3,8 bilhões de anos, somente 5 espécies se atreveram a fazer agricultura. 4 delas são bem anteriores à última. A primeira que faz agricultura é um pequeno inseto chamado cupim ou termita. Cupim ou termita, ele tem uma sociedade organizada onde uma parcela, uma classe trabalhadora nessa sociedade, que são mulheres, é feminina, e que produz a comida de toda a colônia. Há 300 milhões de anos faz agricultura. O que significa agricultura? Aquele que produz o seu alimento, que não vai buscar ele na natureza. Fazer o seu alimento é cultivar o alimento. Pois o cupim faz compostas, como nós fizemos aqui o bocashi, semeia uma espora de fungo e colhe esse fungo para dar para a sua colônia de cupins, o seu cupinzeiro. Há 90 milhões de anos temos uma outra espécie, também inseto, chamada saúva, formiga carregadeira. A saúva, ela há 90 milhões de anos faz essa mesma agricultura. Semeia e cultiva a terra no formigueiro, fazendo a semeadura de esporas de um fungo que ela come há pelo menos 90 milhões de anos. O terceiro é um ser que nós hoje pensamos e tememos que esteja em extinção. São as abelhas melíferas. As abelhas melíferas, há 60 milhões de anos, formam uma colônia onde uma classe trabalhadora produz o alimento de todos. E também é fêmea, também é gênero, como na saúva. Então, cupim, saúva e abelha são 3 insetos onde uma classe trabalhadora produz o alimento de todos. O quarto ser que faz é um bicho muito estranho, tem na África, chama-se rato pelado. O rato pelado da Etiópia é um pequeno roedor que vive debaixo da terra e ele também faz o seu alimento, fazendo uma fermentação, uma compostagem de raízes e algumas substâncias fermentescíveis que fazem com que essa colônia também, uma classe trabalhadora, agora mamífera, mulher, faça agricultura. Então nós chegamos ao quinto, que é o polegar opositor, diferente do macaco. Nós, há 8, 12, 40 mil anos, fazemos agricultura. O humano faz agricultura. E quem criou a agricultura? Entre os nômades, a norma era caçar os grandes animais para ter alimento para todos. Os homens, por serem mais fortes, mais musculosos, treinaram essa habilidade de caçar. E as mulheres ficaram preocupadas em resguardar as crianças e os velhos, e as mulheres não faziam a parte da caçada. Elas ficavam na retaguarda e entre um choro de uma criança com fome e um gemido de um velhinho com fome, elas foram testando uma raiz aqui, uma raiz ali, uma sementinha aqui, uma sementinha ali, e criaram essa agricultura entre os humanos. Então, também, entre os humanos, a agricultura é uma atividade de uma classe feminina de trabalhadoras. No começo, elas faziam agricultura. Depois veio os exércitos para roubar terra de quem fazia uma boa agricultura, veio as guerras e veio esse mundo como nós conhecemos hoje e já sabemos bem. O que significa isso? Significa um problema sério, porque o único ser ultrasocial, segundo Edward Wilson, 1975, são os seres que fazem agricultura, são ultrasociais, porque se organizam em sociedades, em classes trabalhadoras. Os ultrasociais são 5 e 4 fazem agricultura, somente um usa moeda para a comercialização de alimentos, somente o humano. E aí você vai ver uma coisa, o humano deixa o seu
co-cidadão habitante morrer de fome, ou mata até, por causa da guerra, para ganhar dinheiro com isso. A moeda é algo interessante para a gente perceber e entender o valor e a profundidade do preço que a moeda dá. Adam Smith explica, moeda não é riqueza. Agricultura é riqueza, moeda não. Moeda tem o seu valor e esse valor é fictício dado por governos. Não representa uma realidade verdadeira. É um valor dado ao trabalho por um governo que taxa esse trabalhador e cobra dele certos impostos e serviços e etc, etc. Então, nós precisaríamos entender que o alimento não é algo no mercado. No entanto, nós, quando fazemos uma agricultura, denominada hoje agronegócios, nós desterritorializamos o país, nós não temos o que comer, a diversidade é dada pelas indústrias e nós passamos a comer milho com muito veneno, soja com muito veneno. As sementes pertencem às empresas, não aos camponeses. Mas nós nem sequer sabemos fazer cálculos honestos pelo poder de corrupção da moeda. Quando eu preciso de um alimento, eu deveria ter a diversidade que a natureza me oferece. Hoje é mais fácil comer uma comida de soja ou encontrar uma comida de soja num supermercado do que uma comida de mandioca. E a mandioca é uma planta desenvolvida no Brasil, domesticada no Brasil. Nós deveríamos então ter um certo respeito pela alimentação. Se você entrar no supermercado em qualquer capital brasileira ou capital mundial, você vai ver que tem 40 mil produtos diferentes. Mas os 40 mil são feitos sempre com 3 matérias-primas: soja, milho e trigo, ou arroz. Por que isso? Porque quanto mais concentrado for a dieta do planeta, mais poder tem a indústria e o modernismo na sua dominação. E é isso que nós padecemos. Se eu perguntar a um rondoniense o que é um biscoitinho de araruta, ele é capaz até de ficar bravo comigo, porque ele não sabe nem o que quer dizer araruta. Se eu perguntar para uma vovó nordestina de 100 anos, e dizer: vó, sua bênção, me diz uma coisa, quantos pratos a senhora faz com macaxeira, mandioca? Ele vai dizer: xiii, de tantos que são. A mesma coisa passa no México com uma indígena mexicana. 150 pratos com milho. E aí você vê, o paladar é parte da cultura. A sensibilidade é parte da cultura. A agricultura é cultura. E o agronegócio é pop, é tech, é genocida, é suicida, é criminoso. E toda uma gama gigantesca de pessoas vivem esse engodo. Tomara que despertem ainda em tempo, porque a crise climática é grande e as coisas vão assim. E não é o fim do mundo, não. É o fim do valor da moeda. A crise, para eles, é maior ainda. Para nós, eu vi um tucano hoje muito bonito voando. Eu vejo aqui muitos passarinhos, onde eu vi 6 macacos, que vieram curiosos ver o que nós estamos fazendo. E nós estamos fazendo um bocache. Imagina que coisa bonita é você poder ainda ver um macaco. E essa foi a minha conversa com Sebastião Pinheiro, que esteve aqui em Rondônia para ministrar o curso Biopoder Camponês, para camponesas e camponeses de diferentes regiões do estado. Eu participei do curso e posso te dizer que foram 4 dias de muitas trocas de conhecimentos e práticas capazes de curar a nossa relação ser humano-natureza e devolver a nós, camponesas e camponeses, a autoestima como grandes produtores de alimentos para a humanidade que somos. Mas mais do que isso, o reconhecimento de nosso biopoder como solução para a emergência climática e para acabar com a fome no mundo. Eu sou Geiele Laís e me despeço por aqui. Te convido a caminhar rumo a esse horizonte com a gente.